Ele já fez prosperar a alegria no coração de cada pessoa. Amém? Eu queria que os irmãos, sem perca de tempo, abrissem sua Bíblia em Lucas, no seu capítulo 2, versículo 6. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 6. Nada mais justo do que hoje, já que as pessoas que não têm Cristo no coração e divulgam ter, comemoram, entre aspas, o nascimento de Cristo. Nada mais justo do que nós hoje, na casa do Senhor, servos do Senhor, aprender um pouco mais sobre qual o significado desse verdadeiro Natal. Não o Natal como é falado aqui no dia de hoje, mas um Natal que é vinculado em nossa vida todos os dias. Amém? Lucas capítulo 2, trouxe até um hinozinho, irmão, para louvar. Mas glória a Deus, Deus é sabedor de todas as coisas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 2, no seu versículo 6 a seguir. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito. Irmãos, antes de eu prosseguir, quem sabe aqui o significado de primogênito? Primeiro filho. Significa? Primeiro. Significa? Primeiro. Então significa que Jesus Cristo foi o primeiro filho de Maria. Se a Bíblia diz que foi primogênito, significa que Maria teve outros filhos. Glória a Deus. Aleluia. E envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E os anjos lhe disseram: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Podem sentar com brado de glória. Glória a Deus. Eu creio que tem muitos aqui já agoniados para ir para casa, né, irmão? Não. Quem está agoniado para ir para casa? Ninguém está? Será, irmão? Glória a Deus. A irmãzinha está ali agoniada para ir para casa. Glória a Deus. Ô Jesus, tem misericórdia. O principal, irmão, é a palavra. Nós nos alegramos com louvor, assim também como alegramos a Deus com os nossos lábios. Mas a verdade seja dita, a palavra é o principal, porque é da palavra que nós nos alimentamos para ter força espiritual e não só aprender de Cristo, mas vencer também toda e qualquer investida do mal sobre a nossa vida. Irmãos, quando eu falei aqui que nada melhor do que falar a respeito do Natal, eu vim pesquisar a respeito disso, como isso foi vinculado. E estarei aqui em nome de Jesus Cristo fazendo uma breve passagem a respeito. Eu fui pesquisar a respeito do Natal, não é da árvore, não são dos presentes, porque cada um desses tem um simbolismo pagão. Talvez os irmãos não venham querer pesquisar, não gostem, outros pesquisem e guardem para si. Mas eu quero aqui trazer para a minha vida e para a sua aquilo que eu busquei e aquilo que Cristo me deu. O que eu busquei foi que essa festa comemorativa não era comemorado o nascimento de Cristo. Era uma festa pagã que era comemorada entre as pessoas, e devido ser uma festa que muitos viam uma alegria momentânea, os cristãos, os crentes também passaram a se envolver. E os líderes religiosos, ao
religiosos, ao perceberem que muitos crentes estavam se envolvendo com aquela festa pagã, achou por bem assim também fazer uma comemoração justamente neste mesmo período, e resolveu-se assim ser no final do ano, no dia 25 de dezembro, na mesma data em que comemoravam a festa pagã. Ou seja, eles perceberam, eles viram que poderia perder aqueles crentes, e então se envolveram também naquela festa, trazendo aquela festa pagã, tentando trazer de outra forma para dentro da igreja, para que aquele povo que era crente, que buscava a Deus, não fosse mais se alegrar lá no mundo com a festa pagã, mas se alegrasse dentro da igreja, nas suas casas, através de uma ceia. Mas infelizmente se deram de mal, porque não podemos deixar de lembrar aqui, como foi falado desde o início, que era vinculado duas festas, uma humana, que o seu vínculo era, infelizmente, obter as coisas terrenas e passageiras, terrenas e temporais, aquelas que por determinado tempo somem, desaparecem, porque as únicas coisas que permanecem é a palavra de Deus. E aqueles homens, líderes, ao ver que estavam perdendo aquilo, e achando que Deus poderia se irritar, como foi ministrado aqui através desse noivado, vocês pediram a direção de Deus, eles não pediram. Fizeram de qualquer maneira pelo proveito e pelo desejo do próprio coração. E isso fez com que os cristãos começassem a tentar se alegrar. Só que o vínculo daquela liderança, o vínculo daquele pessoal que era líder daquelas comunidades, daquelas igrejas, daquelas congregações, era um. O ponto que eles estavam querendo focar era o nascimento do Filho de Deus. Só que eles esqueciam que o nascimento do Filho de Deus era a salvação do mundo. E a salvação não se dá apenas em um dia. A salvação se dá em todos os dias da nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que olhar onde nós erramos e voltarmos ao primeiro amor, e voltarmos à salvação. E aquele povo estava esquecendo que estavam comemorando também aquela festa de uma maneira que nas suas casas ou dentro da igreja colocavam uma grande mesa, repartiam a ceia, e eles estavam querendo fazer com que aquele ponto mais alto, onde fosse contemplado, era, como eu disse, o nascimento de Cristo. Só que essa mesma festa, irmão, esses mesmos corações, tanto de pagão como também de cristão, estava sendo totalmente tomado e acometido pelo espírito do paganismo, pelo espírito da comemoração do Natal. Estava restrito não ao nascimento de Cristo, mas estava restrito à confraternização de pessoas, pelo menos o que eles diziam. Mas se alguém que devesse, se alguém que tivesse alguma dívida, se tivesse alguma mágoa, tivesse alguma coisa contra outra, não era bem recebido. Que confraternização era essa? Que alegria era essa que eles diziam que tinha um repartimento entre eles de harmonia, de alegria, mas infelizmente nada disso era colocado em prática. Então aquele nascimento, aquela festa comemorativa ficou restrita apenas à árvore de Natal, a presentes que eram dados, a comida e a bebida. Só que a palavra do Senhor diz que o reino dele não é feito de comida e de bebida na terra, mas é feito da palavra de paz, de honra e de glória, Senhor. Essa é a verdade. E quando eu me peguei, irmão, lendo aqui Lucas capítulo 2 sobre o nascimento de Cristo, antes, como foi lido aqui pela missionária, falando que quando teve aquele encontro de Isabel com aquela mãe
em nossa vida a cada dia. Por isso que a palavra diz que ela se renova a cada dia. A alegria tem que se fazer necessária. Porque aonde o Espírito de Deus se encontra, há liberdade para se adorar. E não era esse o motivo daquele povo querer adorar a Cristo. Estavam apenas vinculados naquilo, na comida, como eu disse, na bebida, nos presentes. Vamos repartir os presentes aqui? Não, irmão. Não era isso que Cristo queria. Porque Cristo disse que nós temos que nascer, senão nós não veremos o reino de Deus. E quando se fala nascer de novo, é da água do Espírito, é o Espírito de Deus que dá vida. Porque lá em João capítulo 6, versículo 63, se não me falha a memória, a Bíblia diz que o Espírito é que vivifica e a carne para nada presta. Então, irmão, não adianta nós queremos dar presente, não adianta nós queremos alimentar a nossa carne, porque a verdadeira alimentação da nossa vida vem pelo Espírito de Deus que traz vida à nossa vida. Temos que nascer de novo em Cristo Jesus e aprendemos que cada dia que nós vivemos com Ele é um motivo de alegria, é um motivo de paz, porque nós podemos contemplar e ver a cada dia o reino de Deus em nossa vida. Nós podemos contemplar sim, irmãos, e nós podemos fazer sim. Talvez tenha muitos comemorando esse Natal, talvez tenha muitos dando presente, se alegrando com alegria momentânea, e diz que Natal é harmonia, é onde Cristo entra nas casas e traz paz e alegria. Pois eu vejo no Natal em que muitas pessoas se reúnem na sua casa, que pai mata filho, que filho mata pai, que irmão mata irmão, que primo mata tia, mata primo, que tia vai matar o seu sobrinho, e coisas horrendas vêm acontecendo, enquanto a Bíblia diz que Cristo, quando está em nossa vida, nós somos transformados de glória em glória. É uma transformação que Cristo faz, não para coisas ruins, mas sim para coisas boas. Por isso que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se eu era agressivo, hoje eu sou manso. Se eu era assassino, hoje eu trago vida, chamado Jesus. Se antes eu fazia alguma coisa errada, hoje eu modifico o meu querer, o meu viver, porque não vivo mais eu, não vive mais você, mas Cristo vive em nós. É isso que nós temos que crer, é isso que nós temos que ver. Mas para que nós possamos ver Cristo, nós temos que aprender que, como Cristo nos ensinou no próprio livro de João, capítulo 6, se não me falha a memória novamente, mais uma vez, no seu versículo 41 ou 43, ele diz: eu sou o pão da vida, e aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, aleluia, esse, irmão, terá parte comigo. Então se faz necessário nós comermos, não nascer no banquete que o mundo prepara, mas sim nascer no banquete que está sendo preparado aqui esta noite para a gente e para Deus. Porque Deus preparou essa reunião, essa confraternização verdadeira aqui dentro, para nós nos alegrarmos na presença dEle e agradar ao Senhor. É isso que Deus armou aqui esta noite para cada um de nós. Muitos, infelizmente, não estão aqui para contemplar essa maravilha, mas eu glorifico a Deus porque são irmãos em Cristo, e eu tenho certeza que Deus os abençoa também. Eu creio nisso. Só que, como eu disse, para nós podermos ver verdadeiramente a Deus, irmãos, primeiro nós precisamos negar a nós mesmos, porque ninguém pode ouvir a voz de Deus se tiver alguma sujeira dentro de si. Ninguém pode contemplar Deus falar na sua vida se não tiver tirado tudo de dentro. E quando eu falo tudo de dentro, é sem nenhum resíduo. Porque Deus, quando fala, irmão, é igual a rádio pirata. Se uma rádio pirata você estiver ouvindo uma emissora, de repente uma rádio pirata passa, atravessa, você perde o enredo daquilo, porque você não consegue entender direito o que a emissora real, a emissora oficializada está falando, porque atrapalha. A mesma coisa é a voz de Deus. Nosso coração tem que estar restrito a toda sujeira, nosso coração tem que estar limpo de todo o mal, para que quando Deus venha falar, nós possamos ouvir perfeitamente, sem nenhuma interferência.
pessoas esqueceram Cristo, irmão, para satisfazer seus próprios deleitos, suas próprias vontades. E hoje não tem sido diferente. As pessoas estão esquecendo quem é Cristo. As pessoas estão se esquecendo verdadeiramente qual o significado da vida do Senhor Jesus, do nascimento de Jesus Cristo. Estão esquecendo, irmão, que Cristo não é para a vida apenas nesse mundo, que as pessoas esqueciam que existe uma vida muito mais além do que essa que nós vivemos aqui, e a nossa salvação é isso que Cristo quer que nós lembremos, porque só mediante Ele, só através dEle e só por Ele nós alcançamos isso em nossa vida. Somente dessa maneira. E por que será que muitos esquecem quem Cristo é, para que Ele veio, por que Ele veio e o que Ele quer de nós? Por quê? Porque muitos irmãos estão esquecendo de limpar seu coração. Eu vi aqui hoje os louvores. Eu presto muita atenção, irmão, nas coisas. Eu sou muito observador, tanto com o ouvido como com os olhos. Como eu sou muito observador com os olhos, eu começo com os meus olhos fechados e termino com os meus olhos fechados. Porque eu não quero ver o que o irmão da direita, o que o irmão da esquerda, de trás ou da frente está fazendo, não. Eu quero me ligar com Cristo, buscar minha comunhão, minha intimidade com Cristo, e aí poder contemplar a face dele. E muitos estão esquecendo de alimentar, de consagrar a sua vida ao Senhor Jesus. Mas de que maneira, irmão Paulo? Muitos têm esquecido de orar, irmão. Muitos têm esquecido de jejuar. Estão comendo, parecendo com melão e um beberrão. Me perdoe, irmão, eu não estou aqui dando sermão a ninguém. Não estou aqui ministrando de maneira nenhuma algo para machucar vocês, não. Porque primeiro vem para cá, como nós sempre pregamos, para depois ir para Ele. Eu quero dizer que muitos não têm força, não buscam força em Cristo. E eu pude contemplar uma certa ilustração, né? Você é gostoso, irmão gosta, eu sei que gosta da ilustração. E uma certa vez um discípulo chegou para o mestre e falou: olha, mestre, eu não estou conseguindo fazer aquilo que o senhor manda. Eu tenho chegado lá e eu vejo meu irmão, mas na hora de falar com ele eu não consigo, porque aquele negócio dentro de mim me envolve de uma maneira tal que eu não consigo pedir perdão, sinto cada vez mais ódio, mais raiva. É uma coisa que eu vou fazer porque é a minha vontade, mas quando eu chego lá, outra vontade vira e deixa. Aí o mestre falou: eu sei como é isso, porque dentro de mim também eu tenho 2 cachorros, um bom e um mau. Esses 2 cachorros brigam entre si dentro de mim, e é uma briga tremenda, uma briga forte, uma briga grande. E aquele discípulo arregalou os olhos, começou a olhar para o mestre, e esses cachorros são grandes, são enormes, e brigam entre si lá dentro, aquela agonia toda. E ele falou: mestre, mas quem é que vai ganhar? Quem é que ganha a guerra? O cachorro bom ou o cachorro mau? E o mestre falou para ele: aquele que eu alimento mais. Quem é que você tem alimentado na sua vida hoje? Quem é que você tem alimentado na sua vida hoje? Será se nós, eu, vocês, verdadeiramente temos alimentado o Espírito de Deus dentro de nós? Porque não podemos ver o reino de Deus onde Cristo está sentado. Não podemos ver Deus se não seguirmos a paz com todos. Jesus não disse um, Jesus disse todos. E até no seu nascimento a Bíblia fala todos. No versículo 10 a Bíblia diz que os anjos lhes disse: não tem mais, porque esse vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Todos nós estamos incluídos nisso. Não há acepção de alto e de baixo, não há acepção de magro, de gordo, não há acepção de cabeludo ou de careca. Não há acepção para Deus, irmãos. Então hoje façamos essa pergunta para cada um de nós: quem nós temos mais alimentado dentro de nós? Temos vivenciado realmente o Natal Jesus Cristo em nossa vida?
Temos realmente buscar nascer de Cristo novamente. Quando eu falo novamente, é porque muitos de nós, quando eu falo nós, é a igreja do Senhor, não estou dizendo igreja filho do rei, igreja do Senhor. Muitos de nós ainda estamos com o coração no Natal pagão. Ainda estamos com o desejo de dar presentinho. Não é que o presente seja pecado, não. Porque presente se dá, irmão, no aniversário você dá. Se quiser dar até nessa data de hoje, você dá, mas sem vínculo no seu coração com essa festa pagã, é normal. É um critério seu e meu. Não é, como eu disse, que seja pecado, não é. Mas tem muitos irmãos que ainda impulsionam dentro de si essa vontade de constituir para o seu coração e para a sua vida o desejo de participar dessa festa. Eu não estou dizendo aqui que muitos viajaram com esse conceito, mas eu contemplo, porque eu trabalho muitas vezes na rodoviária e pude ver que foi pior do que São João. As pessoas que viajaram foram piores do que São João. Foi muito mais pessoas engarrafou de uma tal forma que os carros não podiam passar. Sabe para quê? Para comemorar o Natal, a confraternização. Em que chega lá muitas vezes, tem 5 anos que o irmão não fala com o outro, 5 anos que o filho não fala com a mãe. Quando chega lá, que é para entrar em confraternização, chega lá para quebrar esse mal através do perdão, porque Cristo é perdão, que vê, vai com essa vontade, vai com esse intuito, mas quando chega lá que se depara com aquela pessoa, o ódio é tão grande que ela dá as costas e prefere até dormir na casa de um colega, de um amigo, de um irmão, mas não vai para a casa da mãe, não vai para a casa do outro irmão, porque o coração está duro para pedir perdão. Ei, irmão, se você sair daqui hoje e seu coração se quebrantou nesta noite e você está sentindo o desejo de pedir perdão a alguém que você magoou, ou de alguém que magoou você, é tempo de você fazer isso. Não é porque hoje nós estamos comemorando o Natal, porque como já foi dito, Papai Noel não existe. Os presentes dá se você tiver vontade, mas sem vínculo natalício e outras coisas mais. Mas se o seu coração se encheu da paixão, do amor de Cristo, da paz e do reino de Deus que brota em nosso coração a cada dia no derramado do Espírito Santo, faça isso. Faça isso, que não só o seu coração vai ser tirado um peso tão grande e você vai sentir uma paz enorme, mas também Deus vai contemplar do céu e vai mandar que os anjos batam palma para você. Bate palma porque aquele filho se arrependeu. Bate palma porque aquele filho aprendeu o que é realmente o nascimento do meu filho lá embaixo. Bate palma em nome de Jesus. É isso que Deus vai falar. Contemple, irmão. Contemple a sua vida hoje em nascimento, não em morte. Porque muitos que dizem que estão comemorando o Natal, o nascimento de Cristo, realmente estão comemorando, mas é a morte de Cristo. Mas nós comemoramos e vamos permanecer comemorando o verdadeiro nascimento do Senhor Jesus em nossa vida. Amém? Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Irmãos, eu não vou explicar mais. Glória a Jesus. Porque eu sei que o horário realmente está esgotado. Eu sei que Deus ele já falou ao coração de cada um de nós através dos louvores, através das peças, né, das coreografias, através de algumas palavras que foram colocadas aqui e principalmente através dessa palavra que Deus trouxe ao nosso coração hoje. Eu tenho certeza que Deus já falou e se eu me estender mais, passarei do horário. Então eu peço aos irmãos que gravem isso no seu coração. Alimente hoje, esta noite, o nascimento de Cristo através do Espírito Santo que Ele deixou aqui a nos consolar. Como a presbítera pregou, ministrou ontem aqui à noite. Quem estava ligado recebeu. Que nós temos que alimentar o nosso espírito. Nós temos que alimentar aquilo que Deus deixou dentro de nós para contemplar a face dEle, que é o próprio Espírito dEle, levando-nos a adorar da maneira que convém, a orar da maneira que convém, com gemidos inexprimíveis. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Toda honra, toda